No final da tarde de outubro de 1985, eu estava dirigindo meu caminhão rumo ao Hotel Estrela da Noite, no interior do Rio Grande do Sul. A estrada sinuosa serpenteava por paisagens deslumbrantes. O céu estava tingido de tons de laranja e vermelho conforme o sol se punha lentamente, lançando um brilho dourado sobre a fachada majestosa do Hotel Estrela da Noite. O local estava situado no meio de uma vasta clareira, cercado por uma floresta densa e misteriosa. Estacionei meu caminhão com tranquilidade e carreguei a entrega que deveria ser feita no hotel. A porta principal do hotel se abriu silenciosamente, e uma sensação de paz envolveu o hall de entrada. Enquanto avançava pelo corredor principal, as portas dos quartos estavam fechadas, mas o som de risadas e vozes animadas podia ser ouvido. Parecia que o hotel estava cheio de hóspedes que desfrutavam de sua estadia. Quando cheguei ao Hotel Estrela da Noite, fui recebido com um caloroso cumprimento pela equipe, que rapidamente providenciou um quarto com vista para os fundos do hotel. O quarto era aconchegante, com móveis de madeira escura, cortinas pesadas que bloqueavam a luz externa e uma cama ampla e confortável. Uma janela grande proporcionava uma vista panorâmica da floresta escura que cercava o hotel. As árvores pareciam tocar o céu estrelado, criando uma atmosfera ao mesmo tempo bela e inquietante. Decidi não me envolver com os outros hóspedes naquela noite. Em vez disso, escolhi passar o tempo sozinho, observando o cenário misterioso que se estendia além da janela. A noite estava silenciosa, com apenas o som suave do vento nas árvores e o farfalhar de folhas secas. A floresta à luz da lua era verdadeiramente encantadora, mas algo em sua escuridão me inquietava. Enquanto observava as sombras se movendo entre as árvores, meus pensamentos vagaram para as histórias sobre o lobisomem local. Eu achava que eram apenas lendas, mas naquele momento, com a floresta silenciosa sob a luz da lua, eu me perguntava se poderia haver alguma verdade naquelas histórias. Conforme a noite avançava, decidi me acomodar e descansar um pouco, mas a inquietude persistia. Peguei um livro e tentei ler, mas meus olhos continuavam sendo atraídos para a janela e a floresta além dela. A noite passou lentamente, e uma sensação de inquietação tomou conta de mim. À medida que a madrugada se aproximava e todos os outros hóspedes pareciam estar adormecidos, um uivo aterrorizante ecoou pela floresta. Era um som que parecia mais animal do que humano, reverberando nas profundezas da noite. Com o coração batendo forte, olhei para a janela e vi uma figura escura e imponente emergir das sombras da floresta. Era uma criatura híbrida, com o corpo de um lobo gigante e a forma de um homem. Seus olhos brilhavam com uma luz sinistra à luz da lua. O lobisomem começou a se mover em direção ao hotel, sua pelagem negra reluzindo à luz da lua cheia. Uma onda de pavor me invadiu, e fiquei imóvel, observando a criatura se aproximar. Estava prestes a testemunhar algo que acreditava ser apenas uma lenda local, agora tornada real. Meus músculos estavam tensos, e minha respiração ficou superficial, quase inaudível. Os olhos do lobisomem, de um amarelo faminto, mantinham-se fixos nos meus. Eu podia ver o vapor que se erguia de suas narinas, acrescentando uma aura de trevas à cena. A criatura parecia consciente de minha presença, e o olhar dele continha uma mistura sinistra de curiosidade e hostilidade. Ele emitiu um grunhido profundo, um som que cortou o silêncio da noite e ressoou em meu cerne, enviando arrepios pela minha espinha. Minha mente girava em um redemoinho de medo e fascínio. Eu não tinha ideia do que aquele lobisomem era capaz de fazer, e o quarto ao meu redor parecia ter se transformado em um reino de pesadelos. O medo prendeu minha língua, e não ousei mover um músculo, temendo provocar a criatura. Eu estava vivenciando um momento que parecia transcender a realidade comum, um encontro com o desconhecido e o sobrenatural. À medida que a noite avançava e a lua cheia banhava a cena com sua luz fria, eu e o lobisomem permanecíamos fixos em nosso estranho e aterrorizante encontro, separados apenas pela fina barreira da janela.
O tempo passava lentamente, e meu coração parecia bater em câmera lenta enquanto eu enfrentava o olhar daquela criatura lendária. Naquele momento, o mundo em que eu acreditava desmoronou, e eu estava imerso em uma realidade que desafiava todas as minhas noções de normalidade. Apesar do encontro intenso e aterrorizante com o lobisomem, o amanhecer finalmente rompeu a noite. À medida que os primeiros raios de sol iluminavam o horizonte, a figura do lobisomem gradualmente se afastou da janela, desaparecendo nas profundezas da floresta. A sensação de alívio que me invadiu foi quase avassaladora. Era como se a luz do dia tivesse afastado o pesadelo da noite anterior. Com cuidado, fechei as pesadas cortinas vermelhas e me retirei da janela, tentando deixar para trás o encontro com o sobrenatural. Meu corpo estava trêmulo, e eu sabia que aquela experiência ficaria gravada em minha memória para sempre. No entanto, quando desci para o café da manhã no dia seguinte, notei que o ambiente no hotel parecia sereno e normal. Os outros hóspedes estavam desfrutando de suas refeições matinais, rindo e conversando como se nada de incomum tivesse acontecido. Sentando-me à mesa, peguei uma xícara de café quente e comecei a me alimentar. Depois de algum tempo, decidi mencionar o que havia ocorrido na noite anterior, ainda não completamente certo se aquilo não tinha sido fruto de minha imaginação assombrada. Dirigi-me a um grupo de hóspedes próximos e perguntei, com uma voz hesitante: "Vocês ouviram os uivos na noite passada?" Parecia algo sobrenatural. Os hóspedes olharam-se com uma expressão perplexa, e um senhor idoso balançou a cabeça. "Uivos? Aqui no Hotel Estrela da Noite?" "Não, meu jovem, não ouvimos nada. Estávamos todos ocupados curtindo a noite e nossa estadia." Minha testa franziu em confusão, mas antes que eu pudesse indagar mais, o grupo voltou às suas conversas animadas como se eu tivesse mencionado algo trivial. O que eu havia experimentado na noite anterior ainda era um mistério, e eu me perguntei se o lobisomem que eu tinha visto era um fenômeno exclusivo a mim. Enquanto terminava meu café da manhã, ainda atordoado pela experiência da noite passada, eu sabia que aquela noite nunca seria esquecida, mesmo que os outros hóspedes não tivessem testemunhado os uivos aterrorizantes da floresta que ecoaram na noite.